primeira coisa que eu ia perguntar pra você é como foi essa experiência, né? Você passou agora 7 dias no assentamento do MST. Isso. Fui a convite, eu sempre almoço aqui no Armazém do Campo, né? Aqui no Campos Elíseos ali, que é o armazém do MST, né? Onde é a sede do MST. E todo sábado ali tem ou uma feijoada ou um carreteiro, e é sempre uma comida muito boa, né? Eu costumo dizer que a feijoada do Armazém do Campo é a melhor que tem em São Paulo, porque é tudo produto orgânico, né? Produzido pelo MST. E sempre que eu vou lá, já fiz reuniões, já conversei bastante com eles. O Brasil, de fato, fica ali naquele prédio também, né? E eles sempre falaram, o João Pedro Stedley, né? Ele gosta muito dos seus vídeos e tal, queria te conhecer. Aí um dia eu estava lá almoçando, ele estava lá, a gente bateu um papo. E ele é muito legal, que ele até foi lá, e lá tem uma livraria também, me deu 5 livros, né? Ele falou, eu sei que você gosta de ler, me deu uns 5 livros para ler. E aí eu comentei com ele que eu tinha essa vontade de conhecer, né? A gente vê muito pela TV, a maioria da mídia tradicional tem uma imagem distorcida, né? Do MST, vende uma imagem muito distorcida. Para quem estuda o movimento, a luta política, né, pela terra, sabe que não é nada disso que a gente compra da grande mídia, né? E estudando livros, lendo livros, eu sempre soube dessa luta política que tem desde a época da colônia, né, pela terra. O Brasil nunca fez a reforma agrária. E aí expressei essa minha vontade, né, para o João Pedro de conhecer o movimento, a luta por perto, né, de perto, o dia a dia, né, o operacional, como que eles fazem, né, as ocupações, como que são os acampamentos, como que são os assentamentos, como que eles se organizam. Aí ele teve a gentileza de falar, indicar, falou, vai lá você quer ver o negócio raiz mesmo, né, quando está começando, e a luta mesmo pela terra, você vai, porque no sul já está bem mais avançado, né, tanto que o MST no sul é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, né. Mas lá no sul do Pará, sul e sudeste do Pará, na região de Carajás, ali, Parauapebas, Marabá, ainda onde foi, né, o massacre de Eldorado do Carajás, naquela região, ainda está muito aquela luta, parece que está na época da colônia ainda, né? Caraca. Dos grandes latifúndios, dos grandes fazendeiros, né? Da pistolagem, dos jagunços, né? Tentando reprimir esse movimento dos trabalhadores. Aí ele organizou, fui lá, fiquei 7 dias. Eu desci no aeroporto de Carajás, né? Que é ali em Parauapebas. Fiquei 3 dias e meio ali naquela região, depois eu subi até Marabá, fiquei mais 3 dias e meio lá, e de lá eu voltei para São Paulo, né? Então passei, conheci vários acampamentos, desde uns que tinham acabado de ser ocupado, né? Tinha 10 meses de ocupação, conheci vários assentamentos, que é onde eles já conseguiram, né? O INCRA já deu, o Estado brasileiro já deu a terra e já assentou as famílias, né? Fui no garimpo de Serra Pelada, no ex-garimpo, né? Que hoje é só um lago, né? Onde era aquele buraco que ficou famoso, né? Do garimpo Serra Pelada ele foi inundado, então, mas ainda existe muito garimpo ilegal, né? Muita luta ali do garimpo ilegal com os pequenos proprietários de terra, então ainda não está resolvida aquela situação, né? E a Vale do Rio Doce, depois foi privatizada principalmente, domina toda aquela área nessa área de mineração, né? Então eu conheci e fui lá onde foi o massacre de Eldorado do Carajás, então foi uma experiência muito rica, assim, experiência muito rica, muito humana. E aí você vê que realmente é um movimento de trabalhadores, né, rurais mesmo, sem terra, que nunca, sempre foram excluídos, né, e despossuídos nessa nossa colônia, que hoje a gente vive um neocolonialismo, né? Se a gente pegar a época da colônia até hoje, a gente só modernizou, né? A gente ainda tem grandes latifúndios, o agronegócio ainda somos uma economia extrativista, né? Primária, exportadora, né? A gente vive de monocultura ainda. Teve o ciclo, né? O ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo do açúcar, o ciclo do café. E a gente continua, né? Hoje a gente soja, milho, né? Cana-de-açúcar, ou açúcar, ou etanol. Então, quem alimenta mesmo todos nós, a população brasileira, é a agricultura familiar, são as grandes cooperativas, né, de pequenos produtores, mas o cerne do nosso agronegócio mesmo ainda é extrativista e exportador, né? E é engraçado porque o sul do Brasil a gente é muito visto aqui, pelo menos uma caricatura, né, pro paulista, é muito visto como um povo, sei lá, distante do povo brasileiro, um povo que não liga para as coisas e tal. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu vou para lá é essa cultura de cooperativas, associações e tal. E aí uma coisa que eu ia perguntar é, você acha que essa experiência encaixou algumas peças assim na sua vida, assim, da sua visão de Brasil, que antes... Que é uma coisa você ouvir ou você ler, outra coisa é você ver a coisa mesmo ali, né? Exatamente. Viver a coisa, né? Você vê a vida real, né? Você sai dos livros e vê como que acontece. E para mim foi bastante interessante, por isso que eu agradeço, né, o MST por ter me dado essa oportunidade.
E é até interessante que eu tinha acabado de ler um livro que o Márcio Postman lançou agora, que chama O Novo Sujeito Coletivo, né? O Novo Sujeito Coletivo, a governança das populações nas 3 fases do capitalismo, né? E uma obra antiga que eu gosto muito, que é o clássico do Celso Furtado, né? Que é a Formação Econômica do Brasil. E o livro que o João Pedro me deu, que é a Questão Agrária no Brasil. E são 3 livros que têm uma visão econômica, uma visão sociológica e uma visão da luta política pela terra. Mas são 3 livros que contam exatamente a mesma história, cada um com a sua visão. Então, quando eu sobreponho essas 3 obras, é muito claro, né, todo o caminho que a gente trilhou no Brasil, desde os primeiros 350 anos, praticamente foi a mesma coisa, né? Desde 1500 até 1850, o Brasil, que 1850 foi justamente quando se proibiu o tráfico negreiro, né? Efetivamente, o tráfico de escravos, né, da África para o Brasil. E a gente pega agora só de 1850 para cá, é basicamente quando a gente começou a evoluir a nossa economia, por mais que a gente continue sendo atrasado, né? Sendo extrativista ainda. E quando você olha toda essa história, você vê que a grande massa da população, que na visão do Postman ele chama desse novo sujeito coletivo, é essa massa que sempre foi excluída do modelo econômico, né? Sempre foi excluída do acesso realmente a participar, né? Do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico do país. Então, quando a gente pega, a gente não mudou nada, né? A gente continua nessas que ele fala, as 3 fases do capitalismo, mantendo uma grande maioria da população afastada de acesso ao desenvolvimento econômico do país. Então foi muito interessante ir lá e ver esse estágio atual, né? Porque a luta pela terra é desde quando era até antes da escravidão, né? Só que na época da escravidão, que o Postman chama de o sujeito coletivo naquela época, era que mesmo na época da escravidão existiam pessoas livres, né? Que eram excluídas porque era um capitalismo mercantil. Então, na relação capital-trabalho, era o proprietário de terra e o escravo, Sim. que era a força de trabalho. Existia uma massa da população que era livre, mas como ela era livre e o trabalho era escravo de graça, ela não tinha acesso. Como que ela ia cobrar para trabalhar se as pessoas estavam trabalhando de graça, como escravos, né? Então, eles sempre foram também excluídos de não ter acesso à terra e de viver só da subsistência, né? Eles prestavam algum pequeno favor, sei lá, fornecer lenha, pequenos transportes, tal, mas sempre para apenas para ficar no nível de subsistência. E quando a gente olha as fases que o Brasil foi passando, essa massa de homens livres, excluídos do modelo econômico, foi cada vez crescendo mais. Mas em todas as fases houve sempre uma luta pela terra, né? Sempre, todas as revoltas que a gente conhece no Brasil, né? Cabanagem, tudo você teve no Pernambuco agora, teve uma famosa lá também. Então todas você vê que, inclusive o movimento do cangaço, isso tudo era de pessoas excluídas tentando lutar para participar, né, do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico do país. E eles sempre foram excluídos e nunca lhes foi entregue a reforma agrária, né? E a reforma agrária, na realidade, é uma promessa do capitalismo. Porque o capitalismo, quando ele superou o feudalismo, ele tinha uma promessa das 3 reformas que o capitalismo deveria entregar para a sociedade, que era a reforma agrária, a reforma tributária e a reforma social. E todos os países capitalistas fizeram, né? O próprio Estados Unidos, para expandir para o oeste, ele deu 100 acres de terra para todo mundo que quisesse, né, colonizar o oeste americano, dos Estados Unidos. Todos os países, a França, até porque a França, a Revolução Francesa, foi uma revolução camponesa também, né? A própria China, a Revolução Comunista foi uma revolução camponesa. Então todos os países capitalistas entregaram. E a leitura que eu faço, e aí é uma interpretação minha, que talvez a gente não entregou e não quer entregar até hoje, a nossa classe dominante não quer entregar a reforma agrária, porque o Brasil, na teoria, nunca foi feudalista, né? A gente já nasceu um país capitalista mercantil, ou um mercantilismo, né? A gente já foi colonizado dessa forma pela coroa portuguesa. Então era meio que... Eu não tenho a promessa de superar o feudalismo, né? Então a gente nunca entregou a reforma agrária. Então, os capitalistas aí que brigam contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, criticando, né? Não, isso é uma promessa do capitalismo, entregar a reforma agrária. E o Brasil nunca entregou essa reforma agrária. Por isso que ainda existe esse movimento. Acho que o próprio João Pedro Stede falou na CPMI, né, que teve no Congresso, que os caras queriam acabar, né, com o MST. E falou, se quer acabar com o MST é só fazer reforma agrária. Ela acaba no outro dia. Uma coisa que eu ia perguntar também, que eu tenho muita dúvida em relação a isso, porque parece, quando a gente anda pelo Brasilzão, a gente vê muita terra, muito latifúndio. E a gente também vê muito latifúndio de pessoas com dono, mas também vê muita coisa que é do governo mesmo, né? Tem muita terra que é do governo e tal.
Como é que é essa relação? Porque a sensação que eu tenho é que tem pouca gente para tanta terra. Tem mais terra do que gente. Tem muito mais terra do que gente. O Brasil tem no total 850 milhões de hectares, né? Quando você tira onde já está urbanizado, onde já é produtivo, você exclui tudo que já é produtivo, ainda tem 173 milhões de hectares para entregar. Para fazer a reforma agrária, é preciso 4 milhões de hectares só para fazer a reforma agrária. E o Brasil tem 173 milhões. Seria a reforma agrária da terra para quem precisa de terra. Da terra para quem precisa de terra. 4 milhões só. O Brasil é muito grande, né? É imaginável. Então, assim, tem o que eles chamam de terra devoluta, que é a terra da União, que não foi colonizada e ninguém, né, fez do uso, nem a posse, nem nada, que são terras devolutas. Tem uma grande parte dessas terras devolutas que elas foram grilhadas pelos fazendeiros. São essas terras em litígio com o Estado, que o grande latifúndio tem, que são disponíveis para a reforma agrária. E são exatamente essas áreas que o MST escolhe para fazer ocupação pela luta política. O MST não invade a área produtiva, a menos quando eles fazem um protesto ou outro, quando eles invadiram de uma empresa, invadiram inclusive da Embrapa lá em Pernambuco, né, que o João Pedro Stede até comentou na CPMI. Isso é muito mais como um protesto, uma manifestação política. Mas as áreas que eles ocupam para fazer, pressionar o Estado para fazer o assentamento, são áreas improdutivas. E a grande maioria dessas áreas produtivas é da União. Naquele momento o fazendeiro está dizendo que é dele, mas não é. Ele grilou aquela terra, entendeu? Então eu fui lá no Pará, quando eles... E como o Postman falou, essa grande massa de excluídos da sociedade tem em todas as regiões do país. E para essas pessoas nunca foi feita a reforma agrária. Sempre que eles tentaram colonizar, eles levaram gente de fora. Se pegar o norte do Mato Grosso, é só de paranaense e de gaúcho. Inclusive o nome das cidades lá é tudo Sinop, Sorriso, é tudo das cooperativas dos sindicatos, né, dessas colônias lá que vieram do sul e do Paraná. Você pega no sul do Pará, o maior latifundiário lá é de Goiás. Foi dado para uma família de Goiás na terra lá. O cara tem 120 mil hectares. E foi dada a terra, não foi dado 120 mil para mim. Uma boa parte ele foi grilando. Grilando que você fala, invadindo? Anexando? Ele foi invadindo, né? Vai mudando a cerca, vai pegando, e aí ele fala que é dele. Em algum momento chega num litígio, que teve uma ocupação, um acampamento que eu fui, que era o fazendeiro também, ele grila e depois ele, meio que numa espécie de uso capião, ele fala, já estou há 10 anos aqui e tal, essa terra é minha. Entendi. Aí o INCRA faz todo um estudo e tal, em algum momento, e aí a gente sabe, né, poder econômico é poder político. Sim. Então essas famílias, principalmente nessas áreas, no norte e no nordeste, eles mandam no estado, mandam na cidade. Às vezes a pessoa está aqui em São Paulo não entende isso, mas essas cidades pequenas, quem tem muita terra é influente na cidade. Quem manda. Não, a família dos políticos no norte e no nordeste é exatamente isso. Eles mandam então o poder econômico é poder político. O cara manda no dono do cartório, o dono do cartório faz o que ele quer, dá a escritura do jeito que ele quer, entendeu? Então, para o INCRA, é difícil fazer essa pesquisa, mas quando eles fazem a pesquisa e chegam na conclusão, falam, não, essa área não é sua, ou essa área eu vou te dar pelo uso capião. Então, nesse acampamento que eu fui, esse fazendeiro já tinha conseguido regularizar uma área que ele grilou para ele. E aí, no histórico do INCRA, assim, você já regularizou a área que você não pode chegar amanhã e falar, mais esse pedaço aqui é meu também. Não faz sentido, isso aí tá óbvio, né, que a pessoa está se aproveitando da situação. Então, tem esse acampamento que eu fui que o fazendeiro tinha feito exatamente isso. Aí o INCRA falou, não, você já regularizou a área que você tinha anexado, o INCRA já te deu, já te assentou para você, né? E aí ele falou, não, mas é minha, tal. Aí primeiro falou que era uma reserva legal, que toda área tem que ter uma área de reserva legal, aí o INCRA não aceitou. Aí ele tentou regularizar, botou no nome de um laranja para regularizar, então ficou. E o desfecho final vai ser que não é dele, o INCRA vai destinar aquela área para reforma agrária. O INCRA sempre, quando chega nessa conclusão, fala, essa área vai ser utilizada para assentar famílias na reforma agrária. Só que aí o poder econômico, de novo, né? Ele entra na justiça e fica protelando. Então essas áreas que tem um litígio, que o desfecho final, quando chegar no desfecho final, vai ser destinada para a reforma agrária, aí o MST vai lá e ocupa. Ele se antecipa e ocupa, entendeu? Como uma forma de pressão política, para que se resolva logo a situação. Mas que não é do fazendeiro. Aquela terra é terra da União. Você acabou de ver um corte do podcast Tamir Convida. Para assistir o episódio completo,
clica aqui do lado e não se esqueça de seguir o canal e também dar aquele joinha para ajudar a gente, beleza?